O capítulo 8, a partir do versículo 1. Enquanto os irmãos vão achando aí, esse dia eu estava com a garganta um pouco ruim, e eu fui pedindo para o Senhor curar a minha garganta, visitar. E um certo dia Deus usou a vida da missionária, falou para a gente colocar a mão onde a gente estava enfermo, né, irmãos? E eu estava sentindo não só a garganta, mas lembrei também a coluna. E naquele exato momento eu coloquei a mão na garganta e na coluna. E a cura da garganta eu recebi instantânea. E depois de 3 dias eu recebi da coluna. Então eu não sei qual que é a sua dor, não sei qual que é a enfermidade, mas confia no Senhor que Ele pode curar. E talvez se você não recebeu na hora, saiba que o nosso Deus, Ele cura também pelo um processo. Da coluna eu não recebi na hora, mas eu falei, eu creio que Deus vai curar, eu não vou tomar remédio. Tem casos e casos, tá, irmãos? Nesse caso eu não senti de tomar um remédio. E passou 3 dias, mas graças a Deus fui curado, não estou sentindo mais nada, para a glória de Deus, amém? Capítulo 8, versículo 1 diz assim: No ano 3º do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, acontecendo quando vi que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Ulai, e levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas, e as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último, e vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte, e para o meio-dia, e nenhum animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar o chão, e aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha as 2 pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. E vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, e feriu o carneiro, e lhe quebrou as 2 pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Amém? Pode se assentar, irmãos. Depois a gente vai decorrendo os versículos. Na Bíblia nós sabemos que tem bastante símbolos, alegorias. E nós sabemos que Deus usa muitas vezes animais para trazer alguma lição para a nossa vida. Como eu já falei em outro culto que teve a mesma palavra, que essa palavra já foi pregada aqui. Se a gente não tivesse o sentido espiritual, talvez nós pudéssemos olhar em algum sonho que nós estamos tendo. De repente a gente vê um carneiro, de repente a gente vê o bode e fala, que sonho é esse? Um carneiro, e de repente sobe 2 pontas, e de repente aquele bode vai contra o carneiro, derruba aquelas 2 pontas. Se a gente não tiver direção bíblica, a gente fala, será que eu estou vendo uma luta de animal? Será que eu estou vendo animais brigando entre si? Mas como graças a Deus a gente tem a palavra, irmãos. Vou só aumentar um pouquinho aqui, Lincoln, acho que está. Como graças a Deus a gente tem a palavra de Deus, ela traz direção para a nossa vida. Ela traz direção para mim e para você. Daniel, ele era um homem de Deus que estava no cativeiro, e que Deus dava visões para ele. E Deus revelava o que ia acontecer no futuro. E a primeiro momento Deus revela um carneiro que simboliza o reino Medos e Persa, onde Daniel estava vivendo. Esse carneiro era o que estava dominando na época. Esse carneiro era um reino que estava ali, prestes a vir, porque estava no reino de Beltesazar ainda. Beltesazar era da Babilônia. Esse reino era um reino que estava prestes a vir depois do reino babilônio.
E nós vemos como que Deus conhece tudo, né, irmãos? Como que Deus está no controle de todas as coisas. Deus mostra para Daniel o que ainda não aconteceu. Deus mostra para Daniel o que vai acontecer. Porque Nabucodonosor, ele achava que ia reinar para sempre. Tanto que ele fez uma estátua de ouro e no sonho, nós sabemos no sonho anterior, Daniel, no sonho que Nabucodonosor teve, aí ele era só a cabeça de ouro, mas ele quis fazer uma estátua de ouro, pensou que o reino dele era para sempre. Mas nós sabemos que o reino humano não dura para sempre. O único reino que vai durar para sempre é o do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então Deus mostra para Daniel esse carneiro. E de repente Deus mostra agora um bode também. E esse bode vem contra o carneiro, com todo impeto, e o carneiro não pode resistir a ele. Esse bode, ele quebra o chifre do carneiro, que simboliza o poder, e nós vemos que uma ponta desse bode cresce e é notável. Aqui já fala do reino grego, fala do reino da Grécia, fala de Alexandre o Grande, que foi notável na época dele, que conquistou de uma maneira muito rápida, irmãos. Ele conquistou muito rápido as cidades, conquistou muito rápido. O reino cresceu assim tanto que a cultura grega, vocês sabem que é influente até hoje. A cultura grega até hoje é difícil, porque a influência de Alexandre o Grande foi tão grande, que ele conquistou tantas coisas que ficou o helenismo, ou seja, a cultura grega, o povo dominou aquela época. E até hoje, como eu disse, muito da cultura grega ainda a gente vê hoje. Então, imagina esses homens que foram levantados, não por Deus, porque Deus permitiu que eles reinassem, mas não é Deus que levanta todo o governo. Agora, a gente vê, a gente às vezes vê na Bíblia, né, que toda autoridade é construída por Deus. Não, não toda autoridade, irmão. A gente precisa analisar a palavra de Deus. Se for assim, levanta um demônio ali, foi Deus que construiu o demônio. Não foi Deus. Levantam ali, filho do diabo, e fala, foi Deus que construiu. Não, Deus permite certas coisas, irmão. Mas a autoridade que Deus constitui é segundo o coração dele. A autoridade que Deus levanta é guiada e dominada por Ele. Deus não levanta pessoas que não querem nada com Ele, irmão. Ele levanta pessoas que estão com o coração entregue a Ele. Então, quando você vê alguém reinando, fazendo tudo que desagrada a Deus, não fala, foi Deus que levantou. Porque Deus vai levantar quem anda na direção dEle. Deus vai levantar quem é segundo o coração dEle. A pessoa pode se desviar, a pessoa pode se afastar, mas quando Deus levanta, verdadeiramente a pessoa permanece. Nós vemos o caso de Davi. Davi permaneceu, errou, falhou, mas permaneceu. Então confia no Senhor, irmão, que é Ele que abate e que é Ele que levanta. Confia no Senhor que os reinos vem e passa, mas que o reino dele permanece para sempre. E depois que essa ponta notável de Alexandre o Grande conquista, a gente vai ver que mais para frente, depois essa ponta é quebrada. E de repente sobre 4 pontas. Eu não li todos os versículos, irmão, porque é extenso. Sobre 4 pontas. Porque é dividido entre 4 generais dele. Foi dividido entre 4 generais e cada um ficou com um ficou com a Palestina, outro ficou com o Egito, outro ficou com a Síria. Mas desses 4 generais, depois subiu um, irmãos. Esse foi o pior. Ele sacrificou um porco no altar, que era abominável na lei de Deus, que era abominável na lei do Senhor. Só que como Deus é tão grande, Deus vem falando aqui, irmãos, ia ser só um tempo que Ele ia permitir que Antíoco Epifânio reinasse, que depois desse tempo o altar ia ser purificado. Eu vou ser direto, irmão. Às vezes você vê, meu Deus, tanta barba acontecendo no meio do povo de Deus. Prazo. Para você entender mais, irmãos, eu vou ler do versículo 9. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia e para o oriente. Terra formosa é Jerusalém, Monte Sião. E se engrandeceu até o exército. Ele tirou o sacrifício. Irmão, já pensou?
É igual hoje, alguém faz uma lei para proibir nós de cultuar a Deus. Embora nós não cultuamos só na igreja, irmão. Nós cultuamos a Deus com a nossa vida, na nossa casa. Onde era sacrificar no cordeiro, ele colocou um porco. Onde era um altar para Deus, ele colocou um altar para Zeus. E quantos altares, se não vigiar, não está sendo para Deus, mas para Zeus? E quantos altares, irmão, hoje estão tirando o cordeiro e estão colocando aquilo que não é do cordeiro? E mais trazendo para mim e para você, irmão, o nosso altar deve ser santificado a Deus. O nosso coração, a nossa vida deve ser consagrada ao Senhor. O inimigo quer tirar a verdade. O inimigo quer colocar mentira. Mas nós sabemos que o dono da verdade é Jesus e o pai da mentira é o diabo. Então que eu e você ficamos com a verdade. E embora aqui prosperou por um tempo, mas nós sabemos que a mentira não é para sempre. A mentira ela vem, mas ela passa, mas a verdade permanece para sempre. Aí o versículo 13, depois ouvi um santo que falava e disse ao outro santo, versículo 13, que falava, até quando durará a visão do contínuo sacrifício e das transgressões assoladoras, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados. E ele me diz, até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Se vocês for analisar o Antigo Testamento, o sacrifício era de manhã e à tarde. Então Antíoco Epifânio ficou no espaço de 3 anos e pouco. 3 anos e pouco, proibiu o povo de adorar. Proibiu o povo de sacrificar. Ele reinou mais ou menos 168 a.C. até 165. Até que os macabeus se revoltaram, irmão. Eles se revoltaram e falaram, não, nós vamos purificar o templo. Nós vamos se revoltar, nós não aceitamos isso, porque ele chegou no limite, irmãos. Irmãos, já pensou eu chego aqui na igreja, aqui diante de vocês, e não veio de pregar a palavra, não veio de trazer louvor para Deus, não veio de trazer adoração para o Senhor, e ainda mais hoje, eu começo a trazer coisas aqui que não são de Deus, eu começo a trazer coisas impuras, coisas que não é boa. Eu creio que quem conhece a palavra vai falar, isso aí não é de Deus, não está escrito na palavra de Deus, isso aí não é do Senhor, isso aí não tem na história, isso aí não tem nada a ver com Deus. As pessoas se escandalizam, então as pessoas começam a falar, não, isso aí não está certo. E foi isso que eles fez, falou, não, isso daí não está certo. Misericórdia. Ele tem poder para purificar, e aquilo que estava impuro, ele pode tornar puro de novo. Aquilo que não estava de acordo com a vontade de Deus, ele pode fazer, tornar santo de novo, irmãos. Aleluia. E olha o que diz o versículo 15. E aconteceu que havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que me apresentou diante como a semelhança de um homem. E ouvi uma voz de um homem nas margens de Ulai, o qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra, adormeci, e ele me tocou e me fez estar em pé. Tem visão de Deus, irmão, que a gente se prostra, irmão. Tem visão de Deus que a gente fala, meu Deus, que visão foi essa? Que a gente fica até pensando um pouco mais, graças a Deus que Deus nos fortalece e nos coloca de pé. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis medos, os reis das Médias e do Pérsia. Para vocês entenderem que era o reino medo e o reino persa. Eu já expliquei antes, mas estou trazendo de novo na palavra. Mas o bode peludo, o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos, é o rei primeiro, que foi Alexandre o Grande.
E ter sido quebrado e levantando-se 4 em seu lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem e se levantar um rei feroz de cara, e será entendido em adivinhações. Aqui, irmãos, Antíoco Epifânio, ele tem uma figura do anticristo. O anticristo, ele vai também querer tirar as coisas de Deus. Ele vai querer sentar no trono de Deus, como diz em 2 Tessalonicenses, e querer ser Deus. Então ele vai querer perseguir o povo de Deus, mas também é só por um tempo. Irmão, aqui a perseguição é só por um tempo. A prova é só por um tempo. O inimigo, ele faz as coisas só por um tempo, mas o reino de Deus é para todo tempo, e vai ser por todas as gerações e eterno, para a glória de Deus. Para vocês terem uma ideia, voltando, Antíoco Epifânio, ele morreu louco, se suicidou, ficou louco e se suicidou. Sabe por quê, irmão? Porque quem brinca com as coisas de Deus, corre perigo. Quem brinca com as coisas do Senhor e não se arrepende, corre perigo. Então não brinca com o seu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Não brinquem com as coisas de Deus, irmão. Não brinquem com as coisas do Senhor. As coisas do Senhor é séria. Deus é amor, mas Ele é justiça. Deus é paz, mas Ele também é fogo consumidor. Continuando, versículo 24. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder. Destruirá maravilhosamente e prosperará. E fará o que lhe aprover, destruirá os fortes e o povo santo. Aí você fala, como que Deus permite que o povo santo é destruído? Irmãos, a Bíblia diz que a morte dos seus santos são preciosos para Deus. O povo de Deus, irmão, não é destruído espiritualmente. Às vezes pode matar o corpo, mas não pode levar a alma. O que Jesus falou? Não tema aquele que pode matar o corpo, mas tema aquele que pode fazer perecer o corpo e a alma no inferno. Muitos nossos irmãos, irmão, estão selando o testemunho com sangue. Estão dando a vida por amor ao Senhor, na China e alguns países que são perseguidos. Aí as pessoas falam, não, e cadê Deus? Cadê o povo de Deus? Cadê que Deus faz? Deus está trabalhando, irmão. Ali acabou, findou aqui para eles, mas lá eles vão estar eternamente com o Senhor. Então confie no Senhor, apesar de toda a situação, seja fiel a Deus. Olha o que vai dizer, continuando. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão e no seu coração, e se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, que é o nosso Senhor, mas sem mão será quebrado. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Se a gente for ver o sonho da estátua que Nabucodonosor teve, nós vamos ver que da rocha, de uma montanha, foi quebrada uma pedra sem mão e caiu e esmagou a estátua. Sem mão foi quebrada e esmagou a estátua. E aqui é a mesma coisa. O reino do anticristo e o reino do mal vai ser destruído, vai ser quebrado, vai ser destruído, irmãos. Esse mal que a gente vê hoje, como certo dia a irmã falou, barbaridades que está acontecendo nesse mundo. Tantas tragédias, tantas desgraças, o inimigo às vezes usando tanta gente para fazer o mal. E aí, será que esse mal vai durar para sempre? E é claro que não, graças a Deus. Todo esse mal vai passar para a glória de Deus. Todo esse mal vai acabar. E esse reino que vai vir, que vai quebrar tudo, e vai ser estabelecido por toda a terra, nesse reino só vai ter paz, alegria e gozo do Espírito Santo de Deus. Que nós sabemos que é a nova Jerusalém. Mas sem mão será quebrado. Versículo 26. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, encerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias. Então levantei e tratei do negócio do rei. E espantei-me acerca da visão, e não havia quem entendesse. Irmão, isso aqui é maravilhoso, mais uma vez. Daniel tem a visão. O anjo Gabriel, e a gente vai ver aqui ele aparecendo nessa parte no Antigo Testamento, depois ele aparece para Maria, aparece para Isabel. Então nós vemos que o anjo Gabriel,
ele faz Daniel entender. E Daniel, depois de tudo, ele enfraquece. Mais uma vez ele enfraquece. Mas, e diz que esteve enfermo. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. Isso aqui parece que não é nada, né, irmão? Mas se levanta e trata do negócio do rei. Se levanta e trabalha para o Senhor. Se levanta e trabalha para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Talvez você entrou aqui e falou: nossa, mas eu tive uma visão terrível. E nossa, eu até me espantei. Mas fique em paz, trabalha para o porque tudo que Deus revela na hora certa se cumpre. Mas confia em Deus, que Ele está no controle de todas as coisas. E como foi falado, o que é dele, Ele guarda. O que é de Deus, Ele guarda. Mesmo Daniel enfraquecido, enfermo, se levantou e foi cuidar. O nosso prazer, irmão, deve ser servir a Jesus. O nosso prazer deve servir os nossos irmãos. Nosso prazer deve estar na presença do Rei. Porque é Ele que está no controle de tudo. Ele que está no controle de todas as coisas da sua vida. Quantos testemunhos foi falado, irmãos? Talvez não acontece hoje, mas pode acontecer amanhã. Pode acontecer daqui uma semana. Ok, acontecer depois de muitos dias. Mas ele já tinha revelado para Daniel. Seja o que Deus revelou para a tua vida, irmão, Ele vai cumprir para a glória do nome dEle. O que Deus revelou para a tua vida vai ser cumprida para a glória. Tem coisa que Deus revela para você. E se Ele revelou para você, Ele quer que você entenda. E se Deus te der entendimento, fique em paz. E se Ele não der entendimento, continua confiando nele. Continua esperando nele. Porque na hora certa você vai entender tudo. Na hora certa você vai entender tudo para a glória de Deus. Daniel, irmãos, ele ficou aqui até o tempo que Deus quis. Foi jovem e já estava quase idoso. Perto de 70 anos de idade. Mas ele continuou servindo a Deus. Deus foi revelando revelações para Daniel. E essas visões falam conosco até hoje. Fala conosco até hoje. Então continue servindo a Deus e adorando a Deus. E saiba que todos os reinos passam, mas só o reino do Senhor permanece para sempre. E diante dessa palavra, eu profetizo purificação na nossa vida. Eu profetizo purificação na igreja do Senhor. Profetizo purificação na tua casa, na tua família, na vida dos teus filhos, nos seus familiares, aqui no Brasil Novo, nessa cidade, nesse país. Profetizo purificação na casa do Senhor, e o nome do Senhor vai voltar a ser glorificado, aonde não estava sendo glorificado, e aonde estava sendo levantado um altar para ídolo, vai ser levantado um altar para Deus, e o nome do Senhor vai ser honrado para a glória de Deus. Aleluia. Vamos se colocar de pé, irmãos. Glória a Deus.